Defende que o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, deixe o cargo devido às suspeitas que pesam sobre ele na Operação Lava Jato. Essa declaração foi dada hoje pelo presidente da AMB, João Ricardo Costa, depois de um evento no Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, a comissão criada no Senado para passar um pente fino nos supersalários é uma retaliação aos juízes devido às recentes investigações de parlamentares. Costa disse ainda que os salários acima do teto devem ser fiscalizados pelo Conselho Nacional de Justiça e não pelo Congresso. Ele afirmou que há atualmente no Congresso Nacional investidas para desestruturar a magistratura e o Ministério Público. Renan Calheiros ainda não se manifestou. A votação do relatório sobre medidas anticorrupção foi adiada mais uma vez. Uma nova tentativa de votar o parecer foi marcada para a próxima terça-feira. O presidente da comissão que analisa o projeto de lei, Joaquim Passarinho, do PSD, cancelou a reunião que votaria o pacote proposto pelo Ministério Público Federal. Como nós não tivemos o quórum, vamos ficar aqui a manhã toda esperando. Está nítida a decisão, não são só 30, são 60, porque nós temos 30 suplentes. Está dando a nítida que as pessoas não querem ainda votar. Hoje, pela manhã, o deputado disse não ter pressa para aprovar o relatório que eleva de 10 para 17 o número de medidas anticorrupção. Ele também falou sobre as divergências em torno da proposta. O ponto polêmico, vocês viram ontem, que foi a retirada do parecer da responsabilidade de crimes de responsabilidade de procuradores e juízes. É algo em que a grande maioria da comissão solicitou ao relator que incluísse novamente na pauta, no seu relatório. O relator Onyx Lorenzoni, do DEM, justificou a retirada do parecer. Como havia, e este foi o diálogo com os procuradores, o risco desta medida, porque ela estava muito aberta, a redação, e ela poderia dar curso àquelas manobras que estava sendo tentada por partes do Congresso de tentar confrontar, calar procuradores ou investigadores, nós aceitamos a argumentação e a retiramos. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. É bom você ficar sabendo que essa comissão para fazer a lei das 10, que agora são 17 medidas contra a corrupção, é a única que não é controlada pela turma do acordão pela impunidade. O Joaquim Passarinho e o Onyx Lorenzoni são a favor dos 2 milhões de brasileiros que mandaram a lei preferida pelo Ministério Público. E a maioria da comissão, depois de uma troca de deputados, aumentando os deputados contra, prefere que ele não cumpra o acordo que ele fez anteontem com o Deltan Dallagnol e outros procuradores de retirar o dispositivo que incluía juízes e procuradores na lei de responsabilidade. Todas as outras comissões são controladas pelo Renan Calheiros, presidente do Senado, ou pelo presidente Michel Temer, que diz que apoia a Lava Jato, mas não apoia. Veja bem, por exemplo, essa comissão instalada para analisar os supersalários de juízes e procuradores é presidida pela Cátia Abreu, que foi sempre opositora terrível do impeachment e que considera Temer um golpista. A comissão que vai transformar em lei o projeto protegido, patrocinado pelo Renan do abuso de autoridade, o relator dela é o Roberto Requião, que também considera Temer golpista, mas aceitou o relatório quando dele se afastou Romero Jucá. Romero Jucá, em março, foi gravado pelo Sérgio Machado, dizendo que era preciso conter essa sangria e, para isso, era preciso trocar o governo. E Dilma usou isso muito bem, mostrando que havia uma conspiração. E, de fato, há um acordão, e esse acordão já foi denunciado pelo Onyx Lorenzoni, que é o relator das 10 medidas, agora 17, contra a corrupção, que disse que não é um momento para o golpinho, é um golpinho mesmo. E pelo Deltan Dallagnol, que disse que ele e nós, brasileiros decentes, queremos que a correção seja a regra e a corrupção acidente e não o contrário. Se forem prevalecer essas disposições do Renan e de seus relatores, nós vamos chegar a um ponto crítico em que o Congresso legaliza